Banca Examinadora, 3 de junho de 2017. Trabalho de conclusão de curso. Adequação de rotinas e reposicionamento de válvulas em sistema de limpeza automática de tubulações para eliminação de contaminação microbiológica e resíduos de produtos químicos em indústria de alimentos. Nos segmentos industriais onde se processam alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e laticínios, os ingredientes utilizados, além de demais insumos e subprodutos, estão sujeitos frequentemente a contaminações tanto de partículas sólidas quanto de micro-organismos geralmente patogênicos. Tais contaminações causam um grande transtorno nas diversas etapas de processamento no ramo de alimentos em geral, pois tendem a ser nocivas aos seres humanos. Nesses ambientes fabris, os micro-organismos desenvolvem-se facilmente por conta das condições favoráveis, principalmente devido aos substratos necessários para a multiplicação de suas colônias. Há disponível em abundância material orgânico e inorgânico em praticamente todos os materiais processados na cadeia produtiva. Em função da grande necessidade de higienização das superfícies internas, houve um grande avanço nos métodos de limpeza na indústria de alimentos. A limpeza SIP é um método de higienização que não necessita desmontagem das partes componentes de um sistema fechado. É um processo realizado em etapas onde são utilizadas soluções químicas de limpeza, sendo tempo, temperatura, concentração parametrizados automaticamente e turbulência, ação mecânica do líquido limpante, como as principais características do processo. Essas soluções circulam através das tubulações e tanques de preparação de produtos por meio de bombas e tubulações de avanço e retorno de solução. O sistema também é composto de controladores de pH, sensores, válvulas e aspersores das soluções, no caso de tanques. Todas as etapas do processo de produção de sorvete são passíveis da contaminação patogênica, como também das incrustações orgânicas e inorgânicas, além de sobras de produtos químicos ao final dos processos de limpeza. Os processos que são realizados a altas temperaturas, acima de 70 graus, podem apresentar problemas sérios de incrustação devido à desnaturação e fixação das gorduras. Os equipamentos que estão mais suscetíveis à acumulação de sujidade, no caso da indústria de sorvetes, são principalmente os pasteurizadores, devido à alta temperatura do trabalho. Outro ponto bastante crítico para a acumulação de sujidades são os chamados cantos mortos, ou áreas mortas, que são pequenas ramificações ao longo do circuito, cujo comprimento, caso ultrapasse 2,5 vezes o diâmetro da tubulação, atrapalha a ação mecânica do SIP, proporcionando acúmulo de sujidade. Tal condição é altamente favorável ao desenvolvimento de micro-organismos, os quais tendem a contaminar e, consequentemente, comprometer a produção. De modo a garantir a eficácia da limpeza nesses processos, é expressamente recomendado que, durante a concepção de um projeto de limpeza automática SIP, os cantos mortos ou áreas mortas sejam evitados. Caso não seja possível, torna-se necessário adequar um processo paralelo de limpeza manual COP, Cleaning on Place, desmontando o trecho da tubulação onde se encontram. Também é importante que se implementem rotinas de manutenção do sistema, de modo a se manter a integridade e funcionalidade de válvulas, bombas, sensores, equipamentos, esses essenciais, para que o SIP atue na plenitude de seus 4 pilares essenciais, que são tempo, temperatura, turbulência e concentração. A qualidade do produto acabado de empresas dos ramos de alimentos, bebidas ou farmacêuticas certamente será comprometida caso não sejam tomados cuidados específicos no tocante à limpeza e à subsequente sanitização de qualquer item ou equipamento da instalação industrial. As superfícies que têm contato com alimentos sofrem um tipo de higienização feita em 2 principais etapas distintas, onde limpeza é a completa remoção de resíduos sólidos presentes nas superfícies por meio da utilização de detergentes químicos e sanitização, que é a significativa diminuição da atividade microbiana a patamares classificados como seguros para a saúde pública. O processo de limpeza e higienização nesses segmentos industriais seria por demais facilitado se os equipamentos e tubulações usados em seu processamento pudessem ser desmontados, postos em um recipiente, escovados de forma vigorosa e, por fim, esterilizados, de modo a remover todos os contaminantes. Há um entendimento comum que as técnicas de limpeza utilizadas em laboratórios são impraticáveis na maioria das instalações em indústrias de grande porte e capacidade produtiva. O processo de limpeza Cleaning in Place, CIP, é um dos processos de limpeza de uso mais comum na indústria para garantir que as tubulações e os equipamentos estejam isentos por completo de contaminantes orgânicos e inorgânicos. A higienização em instalações onde o alimento é processado é um significativo fator em sua qualidade, segurança e aspecto sensorial.
As superfícies dos equipamentos e utensílios que entram em contato direto com alimentos, no decorrer do processo de industrialização, tendem a demandar contaminação ou crescimento na incidência de micro-organismos. A higienização de superfícies tem por objetivo a remoção de restos de elementos nutrientes que possam favorecer o desenvolvimento de bactérias, além de eliminar as mesmas. Para alcançar tais objetivos, um processo de higienização deve ser elaborado levando em conta as características específicas dos resíduos presentes no equipamento e dos recursos disponíveis para sua remoção. Para a eliminação das sujidades que surgem em consequência dos micro-organismos presentes na matéria-prima processada, os quais se fixam aos resíduos sólidos deixados após a passagem da mesma em um equipamento, é fundamental que se tenha uma higienização adequada em todo o sistema. Assim sendo, torna-se evidente e extremamente necessário a existência de um programa adequado de higienização de equipamentos a fim de se retirar as sujidades decorrentes do sistema produtivo. A implementação de um sistema de higienização eficaz não é apenas responsável por garantir uma produção segura, livre de perigos e riscos microbiológicos ou químicos, mas, além disso, também deve ser concebida como um item de grande relevância para a saúde pública. A adesão de micro-organismos em um equipamento é proporcionada pela formação de resíduos, os quais fornecem substratos aos mesmos. Os micro-organismos que não foram eliminados por uma questão de ineficácia do processo de higienização podem se depositar, aderir e ou interagir com os resíduos e as superfícies. Uma vez instalados, passam a se multiplicar, proporcionando a formação de colônias e agregando nutrientes e resíduos. Assim sendo, instala-se em parte do circuito uma estrutura denominada biofilme, que além de tornar-se fonte de contaminação microbiológica, tende a reduzir significativamente a transferência de calor, proporcionar corrosão e diminuir o fluxo de produtos em tubulações. O biofilme presente também provoca a contaminação do alimento por micro-organismos, os quais podem causar infecções toxicológicas de origem alimentar. Aproximadamente 200 doenças podem ser veiculadas pelos alimentos e causadas por bactérias, fungos, vírus, parasitas, as quais podem ser evitadas se houver um processo de higienização correto em todo o circuito. Pode-se obter um processo eficiente de higienização através da otimização dos 4 principais fatores envolvidos nesta operação: energia mecânica, energia física, energia química e o tempo de contato dos produtos utilizados com as superfícies a serem higienizadas. Faz-se uso da energia mecânica para estabelecer o contato entre os resíduos e os micro-organismos com os agentes de higienização. Pode ser empregada tanto manualmente quanto pela circulação de soluções no interior de tubulações e equipamentos fechados, como a utilizada em sistemas SIP, onde a tensão de cisalhamento, aplicada pelo fluxo dos agentes de higienização em um equipamento, resulta na remoção de resíduos. As temperaturas mais elevadas tendem a aumentar a eficiência do processo. Dessa forma, a energia térmica colabora em alto grau no processo de higienização, pois os efeitos químicos elevam-se de modo linear com a temperatura. Contudo, verificam-se certas limitações na utilização deste fator em função do processo de limpeza e o tipo de resíduo a ser removido. No momento em que ocorrem as reações durante o processo, a energia química é utilizada como fator saponificante de gordura e peptização de proteínas por agentes alcalinos, solubilização de resíduos minerais por agentes ácidos e diminuição de carga microbiológica pela ação de agentes sanitizantes. As reações sobre os resíduos provocam a minimização de suas forças de adesão às superfícies. Outro fator de vital importância à eficiência do processo é o tempo atribuído à limpeza e sanitização, devendo ter durabilidade suficiente para que as reações químicas ocorram de modo satisfatório, observando que as reações químicas de higienização apresentam maior eficiência nos minutos iniciais de contato. Por outro lado, tempos extremamente estendidos diminuem a produtividade da indústria, já que elevam seus custos, principalmente no tocante à parada de produção e aumento do volume de efluentes que necessitará de tratamento posterior. A presença do sistema SIP na higienização é um fator já com ampla utilização e que tem substituído de modo significativo os processos de limpeza manual de equipamentos que trabalham com alimentos líquidos, tais como leite, cerveja, bebidas não alcoólicas e sorvete, este último objeto de nosso estudo, sendo mais empregados na limpeza e sanitização de tanques, trocadores de calor, tubulações e homogeneizadores. Os parâmetros operacionais que atuam de modo a garantir a eficiência neste processo são basicamente o tempo, a temperatura, a concentração dos componentes de limpeza e o potencial de turbulência do escoamento. Deve-se sempre dimensionar a taxa de escoamento para o sistema SIP, combinando-se tempo, temperatura e concentração, não apenas de modo a permitir o contato adequado do detergente com resíduo, mas também para criar um estado de turbulência adequado para facilitar a remoção.
O tempo é o fator de controle no processo SIP de maior flexibilidade e também o mais pressionado pelos operadores, pois há uma tendência de buscar reduzi-lo sempre. Deve haver um critério bem elaborado para a redução, pois se o tempo de contato for insuficiente, tal situação proporciona uma ação inadequada dos agentes de limpeza. Sistemas SIP podem ser automatizados de modo a proporcionar uma regulagem automática das concentrações, das temperaturas, das soluções e de suas taxas de escoamento. Ainda assim, mesmo que tais processos sejam altamente desenvolvidos e automatizados, os mesmos raramente são otimizados. Logo, o estudo e a identificação de tais processos são importantes para a busca da otimização. É muito importante salientar que problemas de incrustações podem ocorrer pela falta de cuidado ao realizar procedimentos periódicos de higienização, potencializado em indústrias onde há instalação de sistema SIP. Mesmo com o sistema SIP implantado, é prudente destacar que determinadas partes do circuito necessitam de higienização manual, tais como agitadores, gachetas, coletores de amostras, válvulas envasadoras como copos e pistões, corrente de movimentação e calefatores, que são estruturas presentes em tanques. Além dessas, vale destacar os trechos caracterizados como cantos mortos, que são trechos de tubulação fechados maiores que 1,5 vezes o diâmetro da tubulação. De modo a remover a sujidade além da concentração da solução de detergente e sua composição, é mandatório também levar em consideração a temperatura de aplicação, o tempo de contato com o resíduo, os quais devem ser definidos conforme as condições de trabalho existentes, e a ação mecânica que decompõe a sujidade e colabora na sua retirada das superfícies. A temperatura de utilização também possui vital importância para sua eficácia. Isso é consequência da natureza essencialmente física de sua ação. O aumento da temperatura resulta na diminuição da viscosidade dos fluidos, o que leva a uma maior turbulência no escoamento e, consequente, maior ação mecânica na limpeza, condição essa primordial para que haja uma considerável elevação da eficiência em sistemas de limpeza automática. Deve-se observar com atenção o tempo de contato entre sujidades. Existem tempos mínimos e ótimos de ação. Estudos realizados mostram que há a possibilidade de se reduzir o tempo de contato com a utilização de maiores concentrações de detergente ou se for aplicado mais força. Vale muito salientar que tempos mínimos devem ser cuidadosamente avaliados de modo a garantir uma ação adequada dos componentes químicos. Percebe-se a influência da energia mecânica observando-se a fricção na qual forças de cisalhamento atuam sobre a superfície do equipamento. A taxa de escoamento é diretamente proporcional à intensidade das forças de cisalhamento. No entanto, deve-se observar limite ao fluxo, pois podem ocasionar gastos excessivos no sistema de bombeamento e desgastes das superfícies por abrasão. Para o dimensionamento da energia mecânica, turbulência, aplicada ao processo, existe outro parâmetro que deve ser analisado, que é o número de Reynolds. Qualquer aumento na taxa de escoamento, resultando em valores de Reynolds entre 10.000 e 70.000, implica em um aumento na eficácia do processo de limpeza. Nesta tabela, nós podemos verificar as faixas aplicadas aos principais parâmetros do SIP, tempo, temperatura, turbulência e concentração, na ordem sequencial dos componentes do processo. Este trabalho tem como objetivo evitar a contaminação microbiológica e a presença de contaminantes químicos nos produtos acabados, no caso, os sorvetes produzidos pela indústria Frones, unidade de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, por meio da apresentação de rotinas eficazes no processo SIP, visando a eliminação de sobras de material orgânico e de produtos de limpeza ao longo do circuito. A importância de se adotar tais medidas preventivas reside no fato de se evitar danos ao consumidor final, por conta de ingestão de produtos contaminados com agentes patogênicos ou resíduos químicos tóxicos. Outro ponto a ser considerado é o atraso na produção e liberação dos produtos, o qual é resultante do retrabalho gerado ao se detectar a presença de contaminação microbiológica ou sobra residual de agentes químicos de limpeza. Em alguns casos, toda a produção pode retornar para ser reprocessada ou até sumariamente descartada por completo. Dadas todas essas adversidades geradas por conta de tais contaminações indesejadas, justifica-se o investimento em todos os procedimentos necessários para evitá-las, pois em acréscimo aos transtornos já descritos, temos também o considerável prejuízo financeiro, seja pela demora na disponibilização do produto no mercado ou até mesmo sua falta, além do dano muitas vezes irreparável ao nome da organização, no caso de uma ocorrência grave envolvendo o público consumidor de seus produtos. Como indicadores da necessidade de adequações propostas neste trabalho, foi avaliado o histórico de contaminações microbiológicas nas linhas de produção no ano anterior, fazendo-se um gráfico do ano anterior, das ocorrências do ano anterior e também das ocorrências do ano vigente do projeto. Através desses dados foi elaborado o gráfico da estratificação, onde nós fizemos uma estratificação de contaminações por linha de produto.
Na fábrica de sorvetes Frones, unidade Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, a distribuição do CIP se dá em grupos e subgrupos, onde os grupos são as tubulações principais com diâmetro de 4 polegadas, saídas da central CIP, e os subgrupos com tubulações de diâmetro de 2 polegadas, que são as ramificações dos grupos, as quais se distribuem pela fábrica, abrangendo todas as linhas de produção, preparação de misturas e tanques. Ainda referente às características das tubulações, também há de se considerar o sistema de bombeamento, constituído por bombas centrífugas sanitárias, que proporciona uma vazão média no sistema de 10 bar. Avaliando o gráfico de ocorrências por linha de produção, verificou-se que todos os grupos apresentavam ocorrência. Desta forma, foi realizada uma nova estratificação, desta vez considerando os grupos de CIP. Como resultado da verificação deste último gráfico, foi realizado um mapeamento de todos os grupos de CIP da fábrica com seus respectivos subgrupos. Dada a quantidade de ocorrências nos grupos 1 e 5, estes foram os escolhidos para serem os primeiros neste processo. Para a realização do mapeamento, foi montada uma equipe de 11 pessoas, composta por 4 mecânicos, 3 eletrônicos, 2 operadores de produção, 1 operador de sala de máquinas e 1 coordenador de processos. O mapeamento consistiu em analisar fisicamente, com o auxílio de plantas técnicas e via painel de controle, todas as etapas do circuito CIP da fábrica. Foram identificadas e verificadas todas as válvulas, além de todos os sensores em todos os trechos de tubulação. O mapeamento teve duração de 15 dias. Durante o processo de mapeamento, foram realizadas algumas adequações conforme as necessidades eram verificadas. Desta forma, 35 válvulas foram reparadas por conta de problema de vazamento de ar, danos na soldagem junto à tubulação e vazamentos de ar. Tais desvios proporcionavam a condição de passagem de líquidos mesmo com a válvula fechada, assim sendo a tubulação recebia resíduos de outras ramificações, causando presença de produtos químicos, além de resíduos orgânicos. Na figura a seguir, demonstramos um esquema simples do funcionamento de válvulas durante o CIP. Também no mapeamento, 26 sensores foram reparados por conta de falhas de leitura e desvios de regulagem. Sensores com esse tipo de problema também afetam o correto funcionamento das válvulas, além de comprometer o tempo de CIP e a concentração das soluções utilizadas no processo. Ainda resultante do mapeamento, foi necessário o reposicionamento de 38 válvulas. Tal processo tornou-se necessário, já que foi identificada uma falha de projeto, no qual as válvulas em questão foram posicionadas de uma forma que, quando aquele determinado trecho de tubulação estava inativo, o mesmo funcionava como um canto morto de 5 metros de comprimento em média, e na figura 7, na figura a seguir, é apresentado um esquema explicativo do problema. Podemos verificar que a válvula é localizada a uma altura de 5 metros da tubulação principal. Quando se encontrava fechada por mais de 48, 72 horas, acumulava um residual de outros CIPs que ocorriam nos dias anteriores. Quando você fazia um novo CIP, o CIP passava por aquele trecho, por arraste, levava aquele resíduo e acabava contaminando outros trechos de tubulação, conforme a gente pode ver no esquema elaborado na figura. O CIP entrava na tubulação e se acumulava no espaço da tubulação do subgrupo que estava parado, dada a distância da válvula até a tubulação de entrada. Seguindo o conceito do canto morto, o qual especifica que não pode haver trechos de tubulação fechados maiores que 1,5 vezes o diâmetro da tubulação de entrada, o volume de resíduo líquido acumulado durante a parada daquele subgrupo, 48 a 72 horas, conforme a programação da produção, era carreado por efeito sifão junto com o CIP em andamento, contaminando dessa forma as demais linhas. A próxima figura indica como ficou o circuito após o reposicionamento das válvulas. A distância entre a válvula e a tubulação de entrada do CIP ficou menor do que 1,5 vezes o diâmetro da tubulação. Com isso, eliminou-se a condição do canto morto. Com a correção do posicionamento das válvulas, eliminou-se a condição de canto morto, evitando assim o acúmulo de resíduos nas tubulações e, consequentemente, o arraste por efeito sifão. Outro ponto verificado foi uma linha que estava estagnada, do grupo 1 subgrupo 10, sem limpeza CIP há 10 anos. O comprimento dessa linha era de aproximadamente 50 metros, referente a um trecho utilizado para descarte de material retrabalhado. Ao longo desse período, houve grande acúmulo de resíduos químicos e sujeiras que contribuíram para as contaminações químicas e microbiológicas também por conta de efeito sifão. Para a correção do problema, foram reparadas as válvulas e sensores inoperantes desse trecho do circuito CIP, substituídas as mangueiras danificadas de ar comprimido e, dessa forma, efetuada a reativação do CIP nesse subgrupo. Importante frisar que as válvulas do sistema em questão são do tipo de desvio e bloqueio sanitários, de acionamento pneumático conjugadas com sensores, estes monitorados via central PLC.
Durante a etapa de mapeamento, que durou 15 dias, foram levantadas todas as válvulas de entrada SIP, assim como sua respectiva localização, além das necessidades de adequação tanto no tocante à sua estrutura mecânica quanto eletrônica. Também verificou-se as condições de identificação de modo a facilitar sua visualização. Na etapa de manutenção, com duração de 45 dias, além da execução das atividades em questão, também foi verificado que o SIP do subgrupo 110 estava sem execução há cerca de 10 anos. Esse trecho refere-se à linha de descarte de semifabricados não aproveitados. Tal período de inatividade resultou em um acúmulo de líquidos e sujidades ao longo dos cerca de 50 metros de tubulação. A válvula VC17, localizada entre a entrada do tanque de descarte de retrabalho 1, TDR1 e respectiva bomba de retorno de SIP, foram colocadas como prioritárias na ordem de manutenção, pois este subgrupo, dada sua inatividade, proporcionava resíduos que atingiam a linha 2 do pote de 2 litros, que apresentava maior número de ocorrências, conforme a figura que nós mostramos anteriormente. Imediatamente após a manutenção, o SIP deste subgrupo foi posto novamente em operação. Já durante os 15 dias de duração da etapa de reposicionamento de válvulas, foram realizadas as atividades de realocação de 38 válvulas de entrada de SIP, as quais foram identificadas como posicionadas de modo a proporcionar o fenômeno de canto morto, durante os períodos de parada de linha, onde certos trechos de SIP ficavam fora de operação por até 72 horas, acumulando resíduos, enquanto outros entravam em atividade, provocando o arraste de sujidades para outros pontos do circuito. Na figura a seguir, pode-se verificar a quantidade de reparos feitos em cada grupo. Podemos perceber a quantidade de reparos mecânicos e elétricos feitos em cada grupo, conforme o cronograma de atividades que foi montado. No decorrer dos trabalhos entre as etapas de mapeamento e reposicionamento de válvulas, foram tomadas algumas medidas de contenção de modo a evitar a recorrência de contaminações. Foi estabelecido que o operador deve verificar se há resíduos de soda no tanque após a sanitização. Se o resultado for positivo, pH maior que 7, efetuar um novo enxágue até a remoção de toda a soda. Caso o pH se mantenha acima de 7, realizar enxágue de 100 segundos com todas as entradas de SIP do grupo abertas. O operador também passou a coletar amostras para testes microbiológicos, também ao final de cada SIP. No caso de resultados positivos, seria realizado um novo SIP com aumento de 100 segundos para todas as etapas. Após a concretização de todas as etapas do trabalho de mapeamento, manutenção e reposicionamento de válvulas, foi feito um acompanhamento diário de cada SIP executado, ainda coletando amostras para testes microbiológicos e de pH. Verificou-se que as contaminações microbiológicas e por presença de resíduos químicos foi completamente eliminada, conforme a figura a seguir, onde nós podemos ver que no ano onde foi realizado o projeto, a partir do mês de abril até os meses seguintes, não ocorreram mais eventos de contaminação microbiológica, nem resíduos de material químico nas linhas. Pode-se verificar que, mesmo durante a execução dos trabalhos, as ações de contenção garantiram a não ocorrência de desvios após as limpezas SIP. Após a finalização dos trabalhos, não mais ocorreram contaminações, nem microbiológicas, nem por resíduos químicos. Ficou determinado que, uma vez por semana, ao final do terceiro turno, todas as tubulações seriam esvaziadas de modo a evitar acúmulo de resíduos líquidos por mais de 48 horas. Os custos do projeto foram relativamente reduzidos, pois a maioria das atividades ocorreu em horário normal de trabalho. Também aproveitou-se o período de baixa temporada entre abril e junho em relação à produção de sorvetes, por conta do aspecto climático, para que fossem executadas as principais atividades. Ainda assim, alguns trabalhos ocorreram em domingos, gerando hora extra aos colaboradores envolvidos. Na próxima tabela, podemos verificar alguns valores aproximados do custo das atividades executadas neste processo. Dada a conclusão dos trabalhos e seus respectivos resultados positivos, vale salientar a importância de se trabalhar tanto as fundamentações teóricas, tanto com as fundamentações teóricas, tanto com a visualização em loco, observando a realidade do que ocorre na fábrica. Boa parte das atividades foi executada por meio de observações de cada componente e trecho do circuito SIP da fábrica, durante as quais, seguindo todos os conceitos da limpeza SIP, pôde-se identificar os problemas com mais facilidade. O trabalho em equipe também foi fundamental, onde o envolvimento dos gestores junto às equipes de produção e manutenção, inclusive realizando em conjunto trabalhos em campo, favoreceu de modo bastante significativo o sucesso de todo o processo, por conta do aspecto motivacional gerado.
Por fim, é de extrema importância que, periodicamente, haja uma revisão em todas as instalações e projetos, de modo a permitir a identificação de necessidade de adequação e melhoria, conforme foi verificado no caso aqui exposto, onde o projeto implementado e em funcionamento há 10 anos apresentava falhas estruturais em requisitos básicos para o circuito SIP. As ocorrências de contaminação, tanto química quanto microbiológica, eram aleatórias, concentradas às vezes em determinados trechos, dado o posicionamento equivocado de um número elevado de válvulas. Porém, até a realização deste trabalho, não se havia percebido a condição de total desacordo com os princípios estruturais de um projeto de limpeza SIP, além de não ter havido uma investigação focada e fundamentada nos conceitos de limpeza automática. Também vale frisar a necessidade de se elaborar e manter em pleno funcionamento um programa de manutenção preventiva com periodicidade devidamente estabelecida, conforme as características dos componentes do sistema, de modo a se evitar os diversos problemas estruturais encontrados, tanto mecânicos quanto eletrônicos, em vários trechos do circuito.